Olá, vocês! Quando o inventário encerra ou se for realizado o divórcio com divisão de bens, com o formal de partilha em mãos, o que fazer? Essa é uma dúvida comum após o término do processo, seja de inventário ou de divórcio. Vejam, o formal de partilha nada mais é do que um documento expedido pelo juiz finalizando e regulando os direitos e deveres posteriores à extinção do vínculo jurídico entre herdeiros no inventário ou entre os cônjuges, quando existem bens no processo de divórcio. Se o inventário ou divórcio não for judicial, se foi realizado extrajudicialmente, em cartório de notas, o documento expedido ao final é a escritura pública de inventário ou divórcio, onde irá conter todas as informações necessárias, como partilha de bens, pensão alimentícia e disposições sobre alteração de nome, se for o caso. Sendo assim, o formal de partilha é o objetivo do processo de inventário e também do divórcio, quando existir bens, como falei. Quando o formal de partilha é emitido, significa que o processo de inventário chegou ao fim. Apesar de possuir esse nome, não é a partilha em si propriamente dita, uma vez que a partilha vai constar no processo de inventário ou divórcio. O formal contém cópia da partilha e de outros documentos das principais partes do processo, além da folha de encerramento ou termo de encerramento, quando é expedida pela secretaria da vara ou do cartório onde tramitou o processo de inventário ou de divórcio. O formal de partilha mostra, entre outras coisas, como ficou ao final a divisão do patrimônio e contém a determinação do juiz ao cartório de registro de imóveis para que este transfira os bens do nome da pessoa que faleceu para o nome de quem herdou, de acordo com a sentença determinada pelo juiz. Dessa maneira, o formal de partilha deverá ser composto pelas peças extraídas do processo, peças como termo de inventariante, assinado que lhe conferiu poderes para administrar o patrimônio do falecido, o título de herdeiros, avaliação dos bens que compõem a cota-parte dos herdeiros, comprovante de pagamento do quinhão hereditário, comprovante de quitação dos impostos expedidos pelas receitas estaduais e a sentença judicial. Todos esses documentos deverão estar carimbados e assinados pelo escrivão da vara judicial ou assinado eletronicamente onde o processo tramitou. Assim estabelece o artigo 221 da Lei Federal nº 6.015, de 1973, Lei de Registros Públicos. Se o inventário foi realizado amigavelmente, quem elabora a partilha são os próprios herdeiros através do advogado. No documento, todos determinam o que desejam e assinam conjuntamente. Contudo, quando as partes interessadas não estão de acordo, o processo será litigioso e tramitará judicialmente. A partilha será feita pelo partidor judicial ou pelo advogado. Esse partidor é o serventuário da justiça que elabora o esboço da partilha com base no direito sucessório. Após, o juiz irá homologar a partilha determinando a expedição do formal para que os herdeiros levem o documento no cartório de registro de imóveis. Essa etapa é administrativa e pode ser feita pelo advogado, por um despachante, pelo próprio inventariante ou por um dos herdeiros. Outra dúvida também comum é se é possível fazer o registro parcial do formal de partilha ao fim do inventário. A dúvida surgiu de um de 4 herdeiros cujo patrimônio foi dividido entre eles em partes iguais. E somente esse herdeiro desejava registrar a parte que lhe coube, já que os demais herdeiros não se preocuparam em registrar o documento. Isso não é possível. Os herdeiros não podem registrar o formal de partilha parcialmente. O título deve ser integralmente registrado ou não será registrado qualquer uma das partes. Outra dúvida também frequente é quando o inventariante ou herdeiro guarda, perde ou extravia o formal de partilha. É possível sim ser expedida uma segunda via. Em regra, como mencionei, o formal de partilha é entregue ao inventariante. E se este o receber, guardar sem registrá-lo, o patrimônio continuará em nome da pessoa falecida. O documento precisa ser registrado para a transferência dos bens para o nome dos herdeiros. Por isso é possível pedir mais vias do mesmo formal.
O herdeiro ou parte interessada em obter uma via do formal de partilha deverá pedir ao advogado que conduziu o processo ou contratar outro advogado para solicitar a expedição da cópia do documento ao juiz. Se o processo já estiver arquivado, será necessário pedir o desarquivamento e serão cobradas custas para a expedição da segunda via, e em seguida o processo será encaminhado novamente ao arquivo. Espero ter sanado a dúvida de vocês. Se ainda ficou com alguma pergunta sem resposta, deixe nos comentários. Lembre-se também de curtir o vídeo e inscrever-se no canal. Até o próximo tema.